Caros alunos, agora a gente vai aprender sobre esse assunto de passagem de parâmetros por valor por referência, mas utilizando a linguagem deve ser mais mais, né? A gente já viu isso em algoritmos e agora é a hora de exercitarmos, então, numa linguagem de programação, tal como a deve ser mais mais, tá? Matéria, então, lembrando, linguagem estruturada. Vamos lá, então. Primeiro a gente vai ver como é que é feito em deve ser a passagem de parâmetro por valor. A passagem de parâmetro por valor, ela tem que usar a seguinte sintaxe. Primeiro, logicamente, em se tratando de ser procedimento, eu vou iniciar o procedimento com a palavra void. Isso significa que ela não retorna nenhum tipo de dado para quem chamou esse procedimento que eu estou criando. Então, void, o nome do procedimento, e aí a criação das variáveis locais que vão ser usadas também como parâmetros de entradas nesse meu procedimento que está sendo criado, né? Vocês reparem agora que dentro dos parênteses aqui, como foi feito em algoritmo, nós também vamos criar as variáveis. Então, eu defino o tipo da variável e o nome da variável, separando sempre por vírgulas, tá? Até a última variável que for criada. Em seguida, quando eu abro a chaves ali no final da linha de comando de criação do procedimento, que vai usar a passagem de parâmetro por valor, eu vou indicar logo em seguida os comandos que vão ser usados, né, dentro dessa minha rotina que está sendo criada. Então, como eu disse aqui, o void indica que é um procedimento, o nome do procedimento logo em seguida em azul ali na sintaxe, e aí a área de parâmetros, a área de entrada de parâmetros, de dados, né, que vão ser usados no processamento dentro desse procedimento que eu estou criando. Tá? Já a passagem de parâmetro por referência, nós vamos notar aí algumas diferenças. Vamos lá, vamos para elas. Primeiro, sintaxe. Percebam que até esse trecho aqui que está em azul, né, que indica o nome do procedimento aqui, tudo é parecido, tudo é igual. Né? Então eu tenho lá void, o nome do procedimento e aí os tipos de variáveis. Um detalhe importante, vocês reparem aqui que antes do nome de cada variável que está sendo declarada na área de parâmetros, é colocado esse e comercial antes do nome da mesma. Por quê? Porque isso indica que essa variável vai receber dado por referência. Lembrando só como, né, já vimos aí nas aulas de introdução à programação de computadores, né, em IPC, que nem todas as variáveis que eu coloco nessa área de entrada de parâmetros necessitam ser passagem de parâmetro por referência, né? A gente vai ver um exemplo aí já disso num programa prático agora, né? Então, logo depois que eu abro a chave, eu vou declarar aqui, né, os comandos que eu vou usar as variáveis, né, a programação que eu vou fazer para dentro desse meu procedimento. E é importante dizer o seguinte, quando eu uso, né, só para lembrar isso bem, quando uso uma área de parâmetro que uma variável qualquer receba parâmetros, por passar de parâmetro por referência, necessariamente em algum ponto dessa minha rotina que está sendo criada, eu vou atribuir para essa variável um valor de retorno, né? Porque ela vai ter que retornar dados para a variável que passou o parâmetro para ela, né? Para essa variável receber essa referência de valores, né? Então, onde aí eu tenho o void, que indica que é um procedimento, nome do procedimento que eu vou criar, e aí a minha área de parâmetro com as variáveis que eu queira criar por referências. É importante frisar que nessa área de entrada de parâmetros, eu não só uso variáveis que vão receber dados por referência, mas também posso usar com
a passagem de parâmetro por valor, né? E aí o E comercial, então, olha, que está sendo dito aqui, ele indica as variáveis que serão escolhidas para passagem de parâmetro por referência. Não necessariamente todas, como eu venho frisando nesse slide aqui. Bom, vamos para um exemplo, então, para a gente ver isso aí. Então, aqui eu tenho um programa em DevC, né, criado, e esse programa vai fazer a soma de dois números. A primeira rotina que eu tenho aqui, ela foi criada sem passagem de parâmetro. Vocês percebam aqui, né, que como a gente já falou no slide anterior, que aqui nessa área de parâmetro está vazia, não tem variável nenhuma criada. Eu tenho essa variável local S, que usei para guardar o resultado da soma de duas variáveis globais que eu tenho. E aí mando imprimir esse resultado. Aonde foi chamado essa primeira rotina, esse primeiro procedimento no meu programa? Foi chamado aqui. Quando o programa é posto em execução, ele cria as duas variáveis globais e aí ele pula para cá e começa a executar o programa. Digito o primeiro número, eu digito para N1, aí, ó, que é a variável global, e N2, que é a variável global. E aí, ó, soma números. Ou seja, esse soma números vai chamar, então, é o comando de chamada, como está exposto aqui, ó, do procedimento soma números. Por que procedimento mesmo? Porque começa com void. E aí vocês notem que o resultado calculado ele é impresso dentro do próprio procedimento pelo motivo de eu ter criado a variável que vai guardar o resultado como variável local. Então, eu tenho que imprimir neste local também, usando a referência dessa variável. Bom, aí eu tenho a passagem de parâmetro por valor, ou seja, eu vou reescrever essa rotina aqui, ó, da passagem de parâmetro de um procedimento sem passagem de parâmetro, para reescrever de tal forma que eu passe parâmetro para ele para poder fazer o cálculo, né? Ou seja, onde que isso é feito? É aqui, ó. Aproveitando os valores de N1 e N2, o que eu faço? Eu pego o N1, passo para x, que está aqui na área de parâmetro, e o N2 eu vou passar para o y. Aí eu somando y mais x é a mesma coisa de estar somando N1 mais N2 e guardando o resultado nesse S, que também é local, que eu criei aqui. Poderia ter sido criado lá em cima como global? Poderia, né? Mas eu optei por criar como local e aí imprimir também o resultado calculado dentro deste procedimento passagem de parâmetro por valor, né? Então, dessa forma, então, eu tenho já então exemplificado aqui a passagem de parâmetro por valor e o procedimento aqui sem passagem de parâmetro. E aí a passagem de parâmetro agora por referência. Então, como é que fica isso? Vocês percebam aqui que eu tenho o E comercial, como explicado no slide anterior, o E comercial referenciando aqui a passagem de parâmetro por referência somente nesta variável x que eu estou criando aqui. A y ela recebe passagem de parâmetro por valor. Então, ou seja, a variável que passar dados para ela não vai sofrer alteração lá no momento onde for chamada. Então, por exemplo, aqui, ó, somar N1 e N2. Quando eu digito um valor para N1 e N2, o N1 vai ser passado por referência para x e o N2 por valor para y. Faz-se, então, a soma dos dois valores armazenados em x e y, que são os mesmos valores de N1 e N2, guarda-se em x. No momento que se guarda em x, a minha variável N1, que passou o dado, que passou o valor para o x, ela recebe automaticamente esse resultado de x. E aí o que ele faz? Eu já posso imprimir isso aí sim, aqui no módulo principal do meu programa. Então é importante frisar para vocês que quando se é usado a passagem de parâmetro por referência, ela tem uma utilidade de retornar dado para a variável que enviou dado para ela. Ou seja, o N1 enviou o dado para x. Então, ela retorna dado o resultado aqui para a minha variável N1. E aí ela eu imprimo aqui. Só lembrando, gente, assim como em algoritmo foi exemplificado, a minha variável N1,
o valor que eu tinha digitado aqui, ele é substituído pelo valor calculado aqui a partir deste ponto da programação. Então, se eu invocar qualquer uma das rotinas aqui, o N1 meu não vai ser mais aquele que foi digitado aqui no scanf, mas sim o que foi calculado aqui dentro, que é o resultado da soma do x mais o y, ou seja, do primeiro N1 com esse N2. Gerou-se o resultado dessa soma, e aí esse resultado é que é impresso aqui, e aí o meu N1 passa a assumir esse novo N1, esse valor que foi do cálculo gerado aqui de dentro. Assim como a gente já fez na aula de algoritmo, tá? Então aqui é um procedimento sem passagem de parâmetro, aqui é passagem de parâmetro por valor, aqui é a passagem de parâmetro por referência, tá? Aqui é o comando de chamada do procedimento sem passagem de parâmetro, aqui a chamada do procedimento com passagem de parâmetro por valor, e aqui, para finalizar, a chamada do procedimento com a passagem de parâmetro por referência, tá bom? Então, esses foram os exemplos desta videoaula de hoje, para ficar explícito aqui para vocês como é que funciona, então, as 3 formas de trabalhar com procedimentos, tá? Sem passagem de parâmetro, com passagem de parâmetro por valor e com passagem de parâmetro por referência. Espero que tenham entendido isso, tá? Esse programa feito aí, quem quiser digitar ele e testar, vai funcionar exatamente igual, tá bom? Só para título de exemplo, eu vou chamar esse programa aqui para a gente testar esse programa que foi feito, que, né, como eu tenho colocado sempre para vocês aí, os programas que são feitos, eu tenho postado eles, né? Deixa eu só ver se... Não é esse aqui não. Bom, pessoal, esse aqui então é o programa que nós colocamos no slide de exemplo. Só que ele tem um pequeno diferencial daquele programa. Eu adicionei novamente o comando de chamada do meu procedimento somar 2 vezes aí no final dele. No slide ele ia até essa linha aqui. Então, nesse momento aqui, eu adicionei isso daqui para quê? Para a gente ver que o N1 vai sofrer alteração quando ele chamar aqui, ó, tá? Então, vamos fazer um teste nesse programa aqui. Eu vou rodar o programa meu, executar, né? Vamos compilar e rodar. Eu digito o número 1 e o número 2. No momento que eu der Enter, vocês vão perceber o seguinte. Somando 1 e 2 sem passagem de parâmetro, o resultado tem que dar 3. Somando 1 e 2 com passagem de parâmetro por valor, de acordo com esse programa que está feito aqui, ele vai ter que me mostrar que a soma é 3 também. A primeira vez que eu chamo a passagem de parâmetro por referência, o resultado também vai dar 3. Só que na outra vez, na última vez ali, naquele código, um trecho de código novo que eu fiz, ele vai dar 5 de resultado. Vamos ver aí, rodando então, vou dar Enter. Olha aí para vocês verem, ó. Então a gente pode comparar isso aqui agora. Então deu 3, 3, 3 e 5. Por que deu isso? Vamos lembrar dessa telinha aqui, pessoal. Aqui, ó, tá? Então eu estou com a execução aqui, vamos lá. Então a primeira vez que eu chamei ela aí o procedimento, que imprimiu esse resultado aqui para mim, ó, tá? Foi essa rotina aqui, ó, que eu selecionei. Ou seja, ele fez a soma do N1 e o N2, que foi o valor que eu digitei, 1 e 2 que estão aí expostos aí ao lado, né? Então, 1 e 2 deu 3 e aí ele imprimiu o resultado aqui. Perfeito. Agora, onde é que foi chamado esse que gerou esse resultado aqui para mim? Foi exatamente o procedimento com passagem de parâmetro por valor, que é esse aqui, ó, que está selecionado aqui do lado. Então, essa programação, ele passou o 1 do N1 para o X e o 2, né, do N2 aqui para o Y. E aí ele fez a soma. 1 mais 2
dá 3, mostrando o resultado, então soma igual a 3, impresso através desse printf que foi feito aqui. Perfeito? A partir daqui, aqui já é passagem de parâmetro por referência. Então, lembrem-se, o meu N1, que é 1, no final dessa execução ele vai passar a ser 3. Por quê, Alberson? Vejam bem. Vamos avaliar esse programa agora aqui, ó. Vamos lá. Nesse ponto aqui, eu estou chamando pela primeira vez a minha rotina que faz o cálculo do N1 e o N2, somando aqui, ó, somar N1 e N2. Dentro da minha rotina, o X, ele recebe, então, o meu N1 como passagem de parâmetro por referência. E se passou por referência, eu vou ter uma ligação física entre X e N1. Tudo que o X receber, o N1 recebe. E tudo que o N1 recebe, o X também recebe. Ou seja, quando eu passo o parâmetro para cá, o meu X está valendo 1 a primeira vez. E o meu Y vale 2. Ele fez a soma e gerou 3 de resultado. Quando ele sai da execução, ele volta para cá e vai imprimir essa linha, que foi a que gerou esse resultado aqui para mim. Ou seja, 1 mais 2 deu 3. Só que vocês percebam que o meu N1 está sendo impresso aqui e o meu N1 nesse ponto, de agora para frente no meu programa, ele não vale mais 1, ele está valendo 3. Correto? Aí, gente, se eu chamar novamente qualquer que seja a rotina, mandando somar N1 e N3, o N1 meu foi esse valor que foi impresso aqui, o último, que foi o 3. Ou seja, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? 3 e o N2. O N2 continua sendo 2, que ele recebeu passagem de parâmetro lá em cima por valor, não sofreu alteração. E aí, o que eu faço? Somando 3 e 2, por isso o resultado deu 5. Ou seja, olhando aqui na minha rotina de programação aqui em cima, ó, eu passei por referência novamente 3 e 2, que dá 5. Aí eu pergunto, qual é o meu valor do N1 a partir desse ponto do programa? 5. Ou seja, por quê? Porque nesse ponto do meu programa ele já sofreu alteração novamente. E o N1 somou 3 com 2, deu 5 lá dentro. Ele retornou 5 para o N1, que foi o valor impresso aqui, ó. Ou seja, qualquer cálculo que eu faça envolvendo o N1 agora, de aí para frente do meu programa, logicamente ele vai estar operando com o número 5 no N1. Tudo bem, gente? Espero então que com esses exemplos aí tenha ficado claro para vocês e vou dar uma explicação melhor também em aula lá no Zoom para vocês. Falou? Bons estudos aí.